Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou colocar aqui o tema. Vamos falar sobre... eu não consigo pôr comentário aqui. Bom, vamos falar sobre a literatura, sobre a espera, sobre como a literatura pode nos ajudar. Eu chamei 3 Penélopes para participar hoje comigo, por conta de um bate-papo que a gente teve a respeito do livro do mês que a gente está lendo, que é O Refúgio Secreto. E antes de eu chamar elas aqui, eu gostaria de... Tá muito baixo? Eu falo um pouco baixo mesmo. Peraí, vamos ver. Tá melhor? Vou tentar falar mais alto. Então, começando aqui, para falar sobre a espera, falar sobre esse tempo de espera, esse tempo que é tão difícil para a maioria das solteiras, né? A gente recebe muita mensagem de menina solteira contando a sua experiência, contando como é difícil passar por isso e às vezes passar por isso sozinha. Então, eu trouxe essas meninas para conversar comigo e também começar, né, contando um pouco da minha história. Eu tenho 27 anos e eu também estou na espera, né, como não sou diferente de nenhuma de vocês. E quando eu comecei nesse caminho, foi quando eu conheci a Camila Badi, em 2016, se eu não me engano. Era 2016 mesmo. Eu conheci a Casa de Penélope por ela. Eu tinha 23 anos na época e com 23 anos eu comecei a descobrir que eu queria ser mãe, que eu queria ser esposa e que eu não fazia a mínima ideia de como eu tinha que começar a fazer isso. Eu não fazia ideia, né? Como que eu fazia para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa. Então estava tudo muito na minha cabeça. Eu idealizava o jeito que seria e não tinha noção. Então, conheci a Camila e eu fiquei muito animada e eu falei, vou entrar na Casa de Penélope e eu vou aprender, porque o primeiro ano da Casa de Penélope era o ano da esposa. Então a gente leu livros durante o ano inteiro que tratava do casamento em si. E eu falei, bom, eu vou aprender, vou ser uma boa esposa e vai ser muito mais fácil eu encontrar alguém. Olha só que beleza. Na minha cabeça era assim que funcionava. Bom, fiz ali o caminho do ano da esposa. Ali eu pude conhecer o que é amor através de Corsão e através de Madame Bovary, que são linhas totalmente diferentes, né? A literatura ela nos mostra através dos bons exemplos e através dos maus exemplos. Então eu conheci uma boa esposa, conheci uma esposa boa, uma esposa ruim ali. No ano seguinte era o ano da mãe, né? Então eu conheci exemplos de boas mães, exemplos de mães não tão boas, né? Mães ruins mesmo. E quando eu comecei a ver ali, eu fiquei encantada por aquele mundo. Só que quando eu me confrontava com a realidade, eu via que não é tão fácil assim. Você não vai encontrar um marido que deseja as mesmas coisas que você assim tão fácil, né? Você não vai arrumar um namorado assim, né? Só porque você descobriu que existe um caminho que, nossa, agora sim, agora eu sei o que é ser uma boa mulher, eu sei, e você, pronto, magicamente vai aparecer alguém ali e vai acontecer tudo muito rápido. E eu tinha um pouco dessa ilusão na minha cabeça, é óbvio, e, bom, foi que eu entrei numa frustração muito grande. A Casa de Penélope acabou, né? Acho que isso ajudou um pouco, porque eu fiquei muito... eu me senti um pouco sozinha, porque o clube fazia parte de mim, fazia parte da minha vida mesmo. Então, eu falei assim, mas e agora? Eu aprendi tanta coisa, eu quero pôr em prática. E eu queria muito colocar em prática tudo aquilo. Só que a realidade, né? Como a gente falou esses dias, a expectativa e a realidade era totalmente diferente. Eram coisas totalmente diferentes.
Se alguém puder colocar o tema da live nos comentários, porque eu não estou conseguindo digitar. Daí eu deixo salvo, por favor. Então, e foi essa dificuldade que eu tive. E daí você começa, talvez muitas de vocês tenham essa sensação, vocês começam a acompanhar muitas páginas de mulheres que têm famílias numerosas, que têm bons maridos, e daí você fica pilhada naquilo, você começa a pensar, meu Deus, olha isso, olha que mundo maravilhoso, mas eu não consigo, sabe? Não vai pra frente, eu não consigo encontrar esse homem, ou se eu encontro esse homem parece que não dá certo, ou se parece que está dando certo, obrigada, Cíntia, ou se parece que está dando certo, sabe, acontece alguma coisa e volta tudo para trás. Então, existe esse problema que está acontecendo com as meninas solteiras. Aconteceu comigo. E foi quando eu tive uma grande crise, uma crise forte mesmo, da questão, não da questão da minha vocação, porque eu tenho essa consciência do que é a minha vocação, mas eu comecei a entrar em crise. Eu falei assim, eu acho que eu nunca vou me casar. E quando você começa a pensar nisso, você vai se aproximando dos 30. E as meninas aqui, né, muitas têm 30 e falam pra gente, eu tô assustada com isso, assustada de não encontrar ninguém. Então, foi o que aconteceu ano passado, eu e a Rapu, que a gente começou a conversar, decidimos reabrir o clube, né, continuar o trabalho que a Camila começou, e o tema foi trabalho. Nós escolhemos esse tema simplesmente porque a Camila ela tinha dado essa ideia anteriormente, a gente resolveu continuar, né, não foi nada de especial. E quando começamos as leituras, foi meio pela providência, né, não tinha uma ordem que a gente foi combinando, foi a providência mesmo, foi mostrando pra gente os livros. E ao longo da leitura eu percebi que existia uma coisa muito parecida entre os livros, que em todos os livros que a gente leu, pelo menos até o momento, as mulheres elas eram todas solteiras. Tirando o caso da Babette, que é viúva, mas todas as outras eram solteiras. Então, eu descobri algo muito mágico ali. Uma mensagem estava sendo passada para mim através daquela leitura. E é por isso que eu chamei as meninas aqui, porque eu queria que elas dividissem também. Vou chamar a Cíntia, a primeira convidada. Vamos lá, Cíntia. Um pouco dessa experiência que, como a literatura me ajudou muito, muito, muito mesmo. E eu até contei isso para a Cíntia, eu falei, nossa, Cíntia, eu sinto isso. E ela falou assim, não, eu divido com você. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, apresente-se aqui para as meninas que estão vendo. Então, boa noite, meninas. Meu nome é Cíntia, faço parte do clube, tenho 30 anos, sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Gosto de falar que é a cidade do servo de Deus Guido Schaffer. Guido nasceu aqui. Sou formada em administração. No momento sou acadêmica de nutrição. E sou solteira. Estou solteira. E hoje, em homenagem às Penélopes, eu trouxe o chá. É o característico dos Penélopes, é o chá. Isso. Então, conte aí pra gente. Muito engraçado, Laís, sabe por quê? Porque a gente nem combinou. Vou falar da minha trajetória até chegar no clube. Falei com você mais cedo, né, que eu queria falar da minha experiência no clube, porque quando você me fez o convite, me veio um monte de memórias que eu já tinha esquecido. Como eu cheguei ao Clube das Penélopes? Eu acompanho a Camila desde 2016. Coincidência. Eu acompanho a Camila desde 2016, sempre admirei muito o trabalho dela. E aí, eu lembro quando ela lançou a Casa de Penélope, mas eu estava num momento de crise. E aí, eu lembro, né, que era o ano da mãe, como você falou. E
no meu momento de crise, eu não querendo saber de vocação, nada a respeito, eu falei assim, não, sem chance, não dá mãe? Não, não vou entrar nisso daí não. Né? Mesmo ela falando, né, que era uma experiência, né, que as solteiras também, né, deveriam participar e tal, aí eu falei assim, não vou participar disso não. E aí eu deixei pra lá. Aí veio, né? Eu falei assim, vou entrar no ano que ano que vem deve ser um tema diferente e tal. Aí veio o ano da esposa. E aí eu, não, o ano da esposa eu também não irei. Mas aí, nesse período, eu vi que tinha alguns livros que eu queria ter lido e né, não estava participando do clube, né? Gerou um interesse em algumas leituras. Até mesmo, né, pelo que eu via lá no perfil, né, que tinha no Instagram da Casa de Penélope e tal. E aí, quando terminou 2018, né, 2018, entrou 2019, o clube acabou. E aí, em algum período, a Camila falou no Encontrando Alegria de que ela ia disponibilizar um material de Madame Bovary. E eu já tinha tido interesse de ler Madame Bovary. E aí ela falou, manda no direct e tal, o e-mail de vocês. Aí mandei e fiz a leitura e eu me encantei pelo formato do clube. Eu achei muito legal o guia de leitura, os hangouts, eu achei muito bacana. Fora que Madame Bovary foi já um soco na boca do estômago, né? E aí, lembro que ela comentou mais pra frente, né, pro final do ano, de que teria um clube, né, das meninas que faziam parte da Casa de Penélope. E aí que começa toda a história, né? Que aí vocês fizeram uma live, uma semana de lives, né? Acho que o primeiro dia foi com a Camila. Eu acho que eu já falei lá no grupo também que eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti essa live. E teve a live com a Cássia e a live, acho que se não me engano, a outra foi com a Larissa. Uma era a mulher e a solidão e a outra a mulher e a espera. Eu lembro que eu falei assim, quando eu vi o clube, vamos ver qual vai ser o tema. Aí eu, tá, a mulher e o trabalho. Eu falei, é o meu momento. É o meu momento agora, a mulher e o trabalho. Tá, vou assistir, aí fui assistir. E, assim, ali a primeira live da Camila, assim, já me quebrou. E como eu já falei, eu assisti várias vezes a live dela, mas o que fez cair as escamas dos meus olhos foi a live da Cássia, A Mulher e a Solidão, e da Larissa, A Mulher e a Espera. Por quê? Porque eu fui achando que era o meu momento, né? Eu achei que ia ser o momento, vamos estar juntos, vamos chorar as pitangas e tal. E ali eu entendi que a solidão e a espera, ela faz parte da vida da mulher, independente do estado de vida dela. Quando eu vi o testemunho da Cássia, eu não conhecia a Cássia, eu conhecia a partir de vocês. Quando eu vi o testemunho da Cássia falando de solidão, eu me senti tão cheia, assim, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, eu não entendi o que era solidão, né? Eu não entendi o que era solidão. Foi o início do encontro das narrativas, sabe? Eu não entendia nada do que era solidão. Aí ela fala, eu tô sozinha em outro país, meu marido trabalha o dia inteiro, né? Longe dos meus pais, longe dos meus amigos. Eu falei assim, meu Deus, eu não entendo o que é solidão. Não entendo o que é solidão. E aí, no outro dia, a mulher e a espera, eu falei assim, não, hoje vai ser mais a ver. A mulher e a espera, eu também não conhecia a Larissa, não sabia da era da Larissa. E quando ela veio com o testemunho dela, a mulher e a espera, era assim, algo que a gente sabe que os casais passam, né? A espera de uma criança, mas o testemunho dela para mim foi tão forte. Tipo assim, e eu tô aqui chorando minhas pitangas, mas olha também o que ela está passando no estado de vida dela. E foi ali, a partir dali, que eu compreendi, né, que a espera e a solidão, ela faz parte, né, da vida da mulher, né? A partir do testemunho da Cássia, eu pude fazer uma reflexão que até então eu ainda não tinha olhado com atenção, que é a vida de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora também passou pelo processo de espera, de solidão, né? Ela esperou durante 9 meses para gestar Jesus.
Ela passou pela solidão, porque São José, né, foi para o céu primeiro. Jesus foi para o céu primeiro, ela ficou sozinha e ela esperou para que Jesus pudesse vir buscá-la. Então, assim, a partir da live da casa que eu fiz essa experiência, né? Tive esse entendimento e eu falei assim, nossa, meu Deus, quem sou eu para falar de solidão e espera, né? E aí eu já gostaria de fazer um link, né, com a leitura que a gente está fazendo, né? Gostaria de falar de todas as personagens, porque assim como você disse, né, todas as personagens do clube até agora tem muito a agregar, assim, na vida de quem é solteira, na vida de quem é casada, né? Mas para mim, como eu já falei, a felicidade me marcou muito. E agora também a Betsy e a Corey, né? A partir do testemunho de vida delas, assim, deu um novo sentido para mim. Então, olhar para a vida, né? Todas as figuras, né, do livro, O Refúgio Secreto, eles são exemplares, assim, né? Os principais ali. Em todos você tira uma lição. Mas a Betsy, a Corey e o Sr. Casper, para mim, eles disparam, porque se você for olhar para o Sr. Casper, né? O Sr. Casper é do livro, né? De que a Laís falou essa semana, leu o trecho essa semana, né? Ele era um homem, assim, muito sábio. E pudera nós todas, né? Termos os conselhos sábios do Senhor Casper. E eu falo dele porque eu acredito que a Betsy e a Corey só são frutos, né, dele, assim. Elas não conseguiriam ter passado pelo que ocorreu se não fosse o Senhor Casper, porque ele era o exemplo, ele era o testemunho. Eu não sei se vocês perceberam na leitura do Refúgio Secreto de que a Betsy, ela muito antes da Corey, ela toma a decisão de não ter filhos, né, de não casar, né? Então ela era muito nova. E aí Ela você descobriu pensa, que era estéril. ela Ela descobriu descobriu que que era era estéril e decidiu isso, não se casar mais. Foi uma decidiu decisão dela. isso, e eu fiquei pensando, né, porque ela deveria ser muito nova, né? Ela tinha saúde frágil. Ela muito nova ter que decidir isso. Deve ter acontecido uma conversa com o Sr. Casper também. E aquilo não amargurou ela. Uhum. Não amargurou. Né? A gente vê do início ao fim, não houve amargura, foi uma vida doce. E a partir da Corey também. Né? Uma vida, sabe, que vivida com sentido, independente de ter alguém ou não. Então isso me Uhum. marcou muito. É, Só pode uma falar. coisa, eu acho que você pegou uma palavra-chave que é amargura. Eu me Uhum. lembro que lá na casa de Penélope, uma das meninas ela falou disso, eu nunca me esqueci. Ela falou assim que ela temia muito pelas solteiras, porque elas poderiam se amargurar de ficar solteiras. O problema não é tanto você ficar solteira, o problema é você se amargurar nesse processo. Uhum. Né? Então você vira aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que ninguém pode chegar perto porque eu sou sozinha, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, quando volta para si, você se torna essa Uhum. pessoa amarga. Então esse é o cuidado maior quando a gente deve ter quando está solteira, é cuidar dessa amargura mesmo. Pode Concordo, continuar. concordo plenamente, assim, Laís. Concordo plenamente, porque fazendo análise, né, pensando, né, a respeito do tema, do que a gente ia conversar hoje, da leitura que a gente fez, eu cheguei a algumas conclusões, assim, que eu trouxe, né, dessa leitura para mim, para minha vida. Primeiramente, até olhei aqui para não esquecer a live da Camila, que ela fala assim: o trabalho que importa é o trabalho que nós fazemos com as nossas almas. Isso ficou claro na vida do Senhor Casper, né? Ele tem até um trecho, né, que ele fala, né, que ele está orando a Deus, pedindo a Deus, o Senhor de todas as engrenagens, para que ajude ele a consertar aquele relógio. Por quê? Porque a relojoaria era um pretexto para o trabalho da alma dele. Eu vi
uma entrevista, né, com a Corey, né, que tá lá no YouTube, até falei no grupo para as meninas, ela fala, eu ia trabalhar com o papai chegava e tirava a Bíblia. Era o pretexto, a relojaria para ele poder falar de Deus com a filha dele. Era o pretexto para ele poder ir falar com um judeu quando ele ia na outra cidade, sabe? Ele entendeu que o verdadeiro trabalho é o trabalho de nossas almas, o trabalho que nós precisamos fazer com as nossas almas. E eu acho que é por isso que muitas mulheres se amarguram, Laís, porque não entenderam o que é o verdadeiro trabalho, né? Assim como muitas mulheres solteiras estão amarguradas, mas também muitos casamentos estão indo para o ralo porque as mulheres não entenderam qual é o verdadeiro trabalho, né? Então, o que eu tirei de lição é isso, sabe? Voltei lá na live da Camila, o trabalho que verdadeiramente importa. A mulher e o trabalho. Depois que eu ouvi aquela frase, sabe? Eu entendi que a espera é o trabalho da nossa alma. Independente, sabe? A gente precisa ter uma vida fecunda independente do nosso estado de vida. Nós precisamos ter uma vida fecunda independente do nosso estado de vida. E eu acho que é aí onde muitas mulheres se perdem, sabe? Não encontrar sentido porque não tem alguém do lado. Não é assim. Não é assim, né? Eu fiquei olhando, né? Depois eu falei com você, né? Que eu fiz a releitura, né? Do livro. E aí tocou ainda mais profundo, assim, sabe? De que, independente de como nós vivemos, nós precisamos nos abrir, sabe? Para esse trabalho que Deus quer fazer nas nossas almas. Eu entendi que a administração é um pretexto de Deus para trabalhar na minha alma, que a nutrição é um pretexto de Deus para trabalhar na minha alma, a literatura aqui com vocês é um pretexto de Deus para que eu trabalhe a minha alma, e eu solteira é um pretexto de Deus, vocês estando casadas, as meninas casadas, é um pretexto de Deus para que Deus trabalhe na nossa alma. Só isso. Só isso. A gente pode ficar achando, né, que a solteira é para eu fazer várias coisas, vou ser catequista, né? Eu sou catequista. Vou ser catequista, vou fazer trabalho social. Isso é bom, isso é ótimo. Mas não é a essência ali. Não é o que, de fato, a gente precisa fazer no tempo de espera. Eu até coloquei assim, né, que... Encerrando aí, hein? Encerrando. Vou terminar, já acabou. A espera, ela acaba sendo um tempo de todas, né? De todas nós. De todas nós. A mulher ela é cíclica, ela é sempre uma espera. O homem é mais constante, nós mulheres somos cíclicas. Então a gente tem que esperar esse ciclo e passar para outro ciclo e passar para outro ciclo. Mas obrigada, Cíntia. Se as meninas pedirem, quiserem que a Cíntia participe aqui, a gente pode fazer algo mais comprido, assim, para ela participar mais, para ela falar mais, porque ela é uma querida aqui. Então, um beijo. Agora eu vou chamar a Ana. Beijo, meninas. Obrigada. Obrigada a vocês. Vamos lá, vamos chamar a Ana agora. Agora eu quero ver achar a Ana aqui. A Ana. Vamos lá, chamar a Ana para a Ana dividir também a experiência dela. Outra Penélope querida. A Cíntia foi maravilhosa mesmo. Esperando a Ana aqui. Mas é importante, né, continuar isso que a Cíntia estava falando. Como a questão da espera, assim, ela não tem nada a ver com... Aqui, acho que ela entrou. Oi! Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Apresente aqui rapidinho para as meninas. Tô aparecendo ou tô cortando? Tá aparecendo. Aparecendo. Oi, meninas, eu sou a Ana Carolina, sou do Rio Grande do Sul, tenho 25 anos, sou solteira. Eu também participei da Casa de Penélope, mas eu participei bem mais ou menos.
Eu me inscrevi, eu conheci a Camila em 2016 também, acho que todo mundo conheceu a Camila nesse ano. E quando eu vi que ela abriu a casa, eu me inscrevi, mas eu estava tão focada em outras coisas da minha vida que foi ficando, era aquela coisa que eu ia procrastinando, lia um livro, não participava muito, enfim. Mas pensei, vou participando porque vai ficar ali e quando eu tiver um tempo eu volto ainda, né? Então, ao longo do tempo fui lendo alguns livros, mas ainda tem coisas que eu quero voltar lá. Mas quando eu vi que vocês iam abrir, tô fazendo essa introdução, né? Porque tu fez, a Cíntia fez, então todo mundo se apresentando aí. Pode falar. E quando eu vi que vocês iam voltar com o clube, né? Fiquei muito feliz. Eu acho que tem tudo a ver, né? Como tu falou, a gente nessa fase solteira, a gente consegue se identificar muito mais, né? Tanto com os livros, com o assunto, né? Como a Cintia falou antes, os temas da Camila eram a mãe e a esposa, então não era ainda a nossa realidade. Hoje a gente consegue se identificar muito mais com as mulheres solteiras. Que a gente tem lido, né? A Prudência, a Felicidade, a Babette, a Corey, a Betsy. São grandes inspirações pra gente. E eu acho que o principal, assim, pra mim, na verdade eu tava pensando, né, quando você me chamou pra live, quantas coisas a gente pode tirar, né? Dava pra fazer uma live por dia pro resto do ano, porque tem muitas lições, são Os histórias... nossos hangouts duram 1 hora, mas poderia durar 3 horas tranquilamente, porque Só a porque gente vocês vai... param, né? Porque se deixar a gente falando... Sim. E... Então, e o principal, né, que eu tava pensando que... do exemplo das meninas, de todas elas, é que elas não estão esperando terem alguém, por mais que talvez elas possam querer ter alguém, a gente quer ter um casamento, essa é a nossa vocação, elas não ficam esperando isso para ter uma vida com sentido, para serem felizes, para servirem, para amarem, né? Todas elas tiveram ou estão tendo uma vida com sentido, uma vida amando, uma vida de serviço. E nenhuma delas travou a vida por causa disso. Eu acho que é muito comum a gente ter problemas na nossa vida e travar, ficar com medo diante do futuro, não conseguir fazer nada, não conseguir andar, né? Ficar só em função daquilo, deixar, como vocês falaram antes também, ficar naquela... Até perdi a palavra agora que tu falou. Amargura, isso. Ficar tão amargurada que não consegue andar, não consegue mais amar. Né? Tem aquele exemplo clássico do refúgio, em que a Corey sofre uma desilusão amorosa e que daí, graças ao pai dela, ela não fecha o coração para amar, né? Mas muitas de nós talvez teve alguma desilusão amorosa e para não ficar sentindo aquela dor, quer fechar o coração, não quero mais amar. Eu quero endurecer o coração porque o meu coração mole desse jeito tá vulnerável a se machucar, né? E não é isso que Deus espera da gente, né? Deus quer que a gente tenha um coração que ame cada vez mais perfeitamente como Ele ama. Então eu sei que é muito difícil isso, né? Eu sei que eu estava pensando, listando todas as coisas, pensando, nossa, como eu preciso viver mais cada uma dessas verdades, né? Nada disso tá completo. Travou. Não sei se fui eu, se foi a Ana. Oi? Não sei, alguém travou aqui. Ah, voltou. Voltou. Sim. Voltou. Então, para mim isso é o mais importante, estar feliz hoje, satisfeita em Deus hoje, sabe? Eu tava pensando, se eu fico triste, assim, como se faltasse algo na minha vida, né? Quando eu tiver um namorado, um marido, eu vou ficar feliz. Quando isso acontecer, eu vou ficar feliz. Quando aquilo chegar, eu não vou ficar feliz. Porque eu vou ter assumido essa postura diante da vida de insatisfação, né? Então, até de repente vai aparecer alguém na minha vida, eu vou ficar feliz, mas no momento que passar aquele êxtase inicial, aquela paixão inicial, eu vou voltar a ver a vida com aquele descontentamento, com aquele olhar de aquela postura. Exatamente. Né? Porque é a minha postura, né? Que tá errada, que não tá adequada. Não é uma postura de gratidão, não é uma postura de olhar o que eu tenho hoje e agradecer, né? A gente tem aquele exemplo aquela história maravilhosa também
quando elas estão, a Betsy e a Corey são presas, e delas mudam de alojamento, elas estão presas, foram presas pelo regime nazista. E elas mudam de alojamento e elas entram num alojamento horrível, muito apertado, as janelas quebradas, os lençóis imundos, e tem pulgas lá dentro. Imagina, é assim, pior situação possível, né? E ainda tem aquelas pulgas, e a Betsy fala para Corey, lembra do texto que a gente leu hoje? Em tudo dai graças. Não só por aquilo que parece bom, né? Por aquela circunstância boa, aparentemente, mas em tudo dai graças. E daí ela convida a Corey para orar naquele momento e agradecer até pelas pulgas. E a Corey pensa, nossa, eu nunca vou conseguir ser grata por essas pulgas. Nem Deus vai me fazer ser grata por isso. A Tamara vai ficar feliz de ouvir isso, porque ela ficou super empolgada também com as pulgas da Betsy. Sim, e passa um tempo e Deus mostra para elas que elas realmente deviam ser gratas pelas pulgas, né? Eu não vou contar porque elas leiam no livro, porque é muito legal essa parte, né? Eu fiquei muito empolgada. Elas realmente podiam ser gratas pelas pulgas, porque as pulgas ajudaram ela naquele momento difícil de estar num campo de concentração, né? Foram, assim, fizeram algo que foi muito bom. Então, realmente, hoje, talvez, a gente olha para nossa vida e parece que não tem muito com o que se contentar, não tem muito o que ser grata, mas é a nossa postura que tem que mudar. A gente tem que ter uma postura de gratidão. Talvez o que não parece ser tão bom assim é providência de Deus para nos ensinar, para nos forjar um caráter aprovado por Ele, para nosso coração aprender a amar, aprender a servir, porque o que a gente mais precisa no matrimônio, né? Quem quer casar, quem está esperando um marido, a gente precisa aprender a amar, a ceder, a se doar o tempo todo. Né? Não só no matrimônio, na vida, a vida do cristão, a vocação do cristão é amar, é servir, é se santificar. Então, a circunstância que a gente está hoje, se a gente não aproveitar para isso, ficar só focando em reclamar do que a gente está vivendo hoje e esperar alguém chegar, quando chegar, a gente não vai estar preparada, a gente não vai estar pronta com o coração disposto a amar, e a gente, logo que passar aquela paixão inicial, a gente vai voltar até essa postura de ficar reclamando, de ficar vendo o lado negativo das coisas, de ficar tendo essa vida pesada e não a vida leve, a vida alegre que um cristão pode ter, né? As duas lá, Corey e a Betsy, iam ficar felizes no campo de concentração por tudo que elas viveram com Deus, todas as experiências, com tudo que elas foram aprendendo com o pai delas, com a família delas. Então, o principal para mim foi essa postura, sabe? Ter esse pensamento correto, esse pensamento de a minha satisfação tem que estar em Deus. Deus é tudo que eu preciso. E Ele vai providenciar todas as minhas necessidades no tempo certo. Se eu não tenho isso agora, é porque não é o momento de eu estar vivendo isso, né? É o momento de estar acontecendo outras coisas. Mas eu quero ser grata, eu quero estar feliz pelo que eu estou vivendo hoje. É o que você falou, né? Uma coisa que a gente vê nos livros é que são mulheres que elas não pararam por causa da condição delas. Então, ali, né, para algumas meninas que não conhecem as histórias, mas você pega a história da Babette. É viúva, ela ficou viúva, ela perdeu o filho e o marido, a vida dela não parou. Até quando falam, né, que triste que isso aconteceu com você, ela fala assim, foi destino. Sabe, aconteceu e a minha vida não pode parar. E você pega a felicidade também, ela sofreu uma desilusão amorosa muito grande, foi enganado lá pelo rapaz que ela gostava, mas a vida dela não parou, ela seguiu. E essa tem é uma vida de serviço, de abnegação, né? Não é uma coisa assim que você vai parar. Eu sofri uma desilusão amorosa. Talvez ali a Corey, né, quando ela sofreu uma desilusão amorosa, ela tivesse ali travado naquele momento, mas ouvindo o conselho do pai dela, voltou. Ela voltou para aquela coisa. Não tem jeito, porque você vai ficar refém dessa... É uma espera sem sentido, né? Se você não encontra... Sim. Se eu não encontrar, se eu não me casar, eu não vou conseguir ser o que eu quero, né? Porque eu tinha muito isso na minha cabeça, né? Para eu seguir aquele planozinho bonitinho que eu tinha na minha cabeça, peraí, eu vou começar a fazer aqui a Casa de Penélope, eu vou me tornar uma mulher ótima, uma mãe ótima, eu vou já me casar ali, no ano seguinte eu já encontro um namorado lá, um ano de noivado eu já me caso, pronto, já tinha toda a historiazinha na minha cabeça. Estava com a data marcada. Só que não funciona
funciona assim. Nunca funcionou. Sim. Não é algo que você planeja. É algo que você só vai ter certeza quando você morrer. O dia que você morrer, aí você fala, nossa, realmente, morri solteira. Até lá você nunca vai ter certeza. Você tem que viver. Verdade. Sim, e é bem isso que tu falou, todas elas tiveram uma vida com sentido, né? Todas elas, tu vai olhar, a maioria das histórias a gente acompanhou elas até a morte, nenhuma tu olha e pensa como faltou isso, né? Porque Deus pode nos dar uma vida com sentido se a gente for cumprindo a vontade dele, tiver com o coração focado naquilo que ele quer pra gente, né? Então acho que é muito importante a gente buscar isso, a gente usar esse tempo, né? Tem um trecho, acho que é São Paulo que fala em uma das cartas, que ele fala, né, que o solteiro pode se dedicar às coisas de Deus e o casado tem que se... Não tem todo esse tempo, né? Tem que se dedicar às coisas de casa. Então vamos usar esse tempo pra gente se aproximar mais de Deus, conhecer mais a nossa fé, mais a nossa igreja, né? Ler os evangelhos, ler a vida dos santos, porque isso vai nos fortalecer, isso vai nos mostrar o que é uma vida com sentido, uma narrativa cheia de sentido, e vai poder nos inspirar pra gente viver essa vida, independente do que for acontecendo, né? A Corey, imagina, com 50 e poucos anos que ela tinha, que foi acontecer tudo isso que tornou o nome dela, a história dela conhecida pelo mundo inteiro. Então a gente não sabe, talvez daqui a muitos anos vai acontecer algo que vai ser muito decisivo, que vai pôr toda a nossa fé à prova, né? Mas até lá a gente não posso ficar parada esperando, né? Eu tenho que continuar vivendo. Todas elas, como tu falou, todas elas se prepararam, todas elas trabalharam, todas elas foram se santificando, serviram, se abnegaram, e a gente olha e pensa, nossa, e eu aqui tenho tantas mais condições, como a Cindy falou antes, quando ela ouviu a história da Cássia, né? A gente às vezes acha que tá sozinha, mas na verdade tem tanta gente ali conosco, tem a nossa família, então às vezes a gente fica muito com essa postura de vítima até, né? De não tenho tantas condições quando a gente tem tanto. Então olhar para o que a gente tem, dar valor e usar aquilo para dar frutos, né, para Deus. Porque Deus tem nos dado muitas condições de conhecer Ele, de se aproximar dele, conhecer mais a igreja, né? Hoje em dia, quantas vezes eu estou assistindo uma aula, lendo alguma coisa, e eu vejo alguém falando, né, nossa, na minha época, ou alguns anos atrás, esse livro aqui custava uma fortuna, e hoje você consegue comprar na internet por R$ 25, consegue assistir esse curso de graça. Então, hoje em dia, a gente tem com tanta tecnologia, né? A gente tem a oportunidade de conhecer tanto, de aprender tanto, de conviver com tanta gente. Agora, no Instagram, a gente consegue conhecer tantas famílias piedosas, tantas mulheres que amam a Deus, né? Nos clubes, conhecer a Camila, todas essas mulheres da casa. É incrível, né? Então, não vamos ficar olhando para a parte ruim. Ah, eu ainda não tenho um marido. Nossa, olha tudo que Deus tem te dado, que essas mulheres... mesmo a Corey, que já é mais recente, ou outras mulheres mais antigas, não tinham acesso a tudo isso, não tinham todos esses exemplos, né? Não tinha internet, não tinham todos esses livros. Deus tem nos dado muito mais ferramentas, então vamos usar isso para o bem, vamos usar isso para nos ajudar a direcionar, né? E não só para ficar dispersando e ficar lendo, lendo, lendo e nunca parar. E não, realmente eu quero... não vou ficar só dentro do meu quarto lendo sobre servir a família. Nós vamos sair do quarto e servir minha família. Vamos botar em prática tudo isso que a gente a felicidade é um exemplo de uma pessoa que provavelmente ela nunca leu um livro na vida. Mas você Sim. pensa numa pessoa que serviu assim, sem medo nenhum de sofrer depois. Ela ia lá e fazia. Sim, ela não tinha instrução nenhuma, né? Ela ia na catequese com os meninos, ficava ouvindo a história da paixão, e daí começou a imitar o que a patroa fazia, não tinha instrução nenhuma, né? E a gente tem tanto mais. E eu tava lembrando agora... Pode falar. É que eu ia falar que é o contraponto da senhorita Prim. A senhorita Prim já foi uma pessoa que ela teve tanta formação que a cabeça dela assim, se fechou. Ela se fechou, tipo... Ela fugiu, ela foi trabalhar ali em Santo Irineu para fugir. E quando ela chegou lá, que foi que ela começou a abrir o coração dela, até finalmente ela ter o período de despertar mesmo, né? Mas levou um tempo. Sim, era completamente orgulhosa, né? Uhum. E eu tava lembrando agora tem vários versículos, na verdade, no livro do profeta Isaías, fala muito sobre esperar, né? Tem aqueles versículos bem conhecidos. Os que esperam o Senhor não se cansam, voam como a águia, como são felizes os que esperam o Senhor. Eu tava pensando sobre isso, que contra a gente esperar, não só um relacionamento, mas esperar
qualquer coisa, né? Esperar uma vaga de um trabalho, esperar um dinheiro que vai entrar, esperar agora o fim dessa pandemia, todo mundo está esperando, quer sair da quarentena. Esperar parece uma coisa difícil, chata, que ninguém gosta, né? Mas ali o profeta relata sempre como algo mais leve, como algo, como são felizes os que esperam no Senhor, né? Então que a gente possa não ficar esperando por esperar, mas esperar em Deus, botar, né, com, como é que eu posso botar assim? Botar tirar o peso das nossas costas e botar em Deus, contar para Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de entregar os nossos fardos para Deus e Ele levar os nossos fardos, né? O fardo com Ele é leve, então a gente não precisa ter viver uma vida sozinho, a gente tem um Deus que nos ama e quer viver essa vida com a gente, né? A gente não tá, eu não estou sozinha, eu tenho um Deus que quer andar comigo, né? Então, com Ele, esperar nele não é difícil, não é cansativo, não é triste, não é algo doloroso, sem esperança. Esperar nele é algo que pode ser muito bom, muito, muito frutífero, como a Cintia falou, né? Eu adorei que ela falou que a gente pode ter uma vida com muitos frutos, assim como as mulheres tiveram. Então, eu acho que é isso, basicamente, que eu ia falar. Bom, agora eu tenho que me despedir da Ana também. Obrigada, viu, Ana, por participar. Foi muito bom sua partilha. Já tinha ouvido você nos hangouts e daí foi por isso que eu te chamei também. Espero também. Sim, eu estava tentando condensar, né? Porque para falar em 15 minutinhos é tipo meio impossível, porque são muitas coisas com as mulheres. Com todas essas mulheres, tudo que a gente tem aprendido. Mais comprido. Mas tentei resumir. Vou chamar então. Tchau, um beijo. Chamar a Thaís agora. Beijo. A nossa última participante aqui. Vamos lá. Para continuar esse nosso papo, estou gostando muito de ouvir as meninas. Oi! Olá! A nossa querida Thaís. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Apresente-se também para as meninas aqui. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos, sou gaúcha, como a Ana, e conheci o clube pela Camila, eu acho que também, como todo mundo, e acho que eu fui uma das primeiras assinantes, né, e eu fui bem metida no início, eu mandei e-mail para elas e tudo. E agora, uma das esperas da minha vida, né, terminou recentemente. Mas quando termina uma espera, começa outra, né, assim, então... eu sou solteira, né, meu estado civil é solteira, mas atualmente eu estou namorando há 2 semanas. Quando eu chamei ela para a live, ela estava solteira. Eu acho que ela... Depois a Laís quase me cancelou, né? Ela me trollou, daí eu falei assim, ai meu Deus do céu, ela começou a namorar, mas eu também acho super legal, acho que tem que ensinar mesmo. Porque você passou por essa espera do mesmo jeito e né, Sim. você tem a nos falar. Eu acho que hoje tenho pensado assim, meditado nos últimos dias, até hoje eu escrevi lá no Fora de Época, que eu tenho pensado muito sobre onde Deus me espera, né? A literatura, ela me ajudou a enxergar isso, assim, aonde Deus me espera, porque nem sempre o lugar é onde eu tô, né? Às vezes eu tô lá na frente, a gente tá lá na frente, né? Como tu falava no início, Laís, planejando o casamento, os filhos, o homeschooling, tudo que a gente vai fazer, né? E Deus tá esperando a gente lá atrás, no que a gente deixou por fazer, né? Nas virtudes que a gente ainda não tem, ainda não conseguiu conquistar. E nesse sentido, né, eu particularmente, assim, no ano passado, passei pela famosa crise dos 30, assim, aos 28. E a literatura... Oi? É o retorno de Saturno que chama. Tá doutor Ítalo fala, né? Sim, é dos 27 até os 30 e poucos, assim. Quem não passou, vai passar. Mas passa. E a literatura me ajudou bastante, assim, a enxergar que nem tudo estava perdido quando parecia que estava perdido. E começando, assim,
falar das obras do clube, mas a obra assim que me ajudou muito no ano passado foi Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Então, de enxergar que mesmo quando tudo tá perdido, como na vida do protagonista parecia ter terminado, ter acabado, depois de ter feito todas as escolhas erradas, na verdade, quando um relacionamento não dá certo, quando algo não dá certo na nossa vida, acredito que a gente tem que se perguntar onde Deus está me esperando nesse momento, né? E essa semana aconteceu algo engraçado assim na minha vida que também me fez refletir sobre isso, porque a minha mãe falou pra mim que eu tinha mudado, né? Ela disse pra mim: "Tu mudou, tu não era assim". E eu percebi que nesse sentido de mudar, né, ao longo dos últimos anos, especialmente do ano passado e esse ano, assim, eu fui observando aonde Deus me esperava. Como a senhorita Prim, né, lá do livro do Despertar da senhorita Prim, eu não sabia fechar as portas, né? Essa foi uma parte do livro que me tocou muito, porque ela tá sempre em busca de algo, insatisfeita, né, com a sua vida, ela não consegue se encontrar em nenhum lugar, e de repente ela, embora resistisse muito nessa questão da fé, ela vai procurar um monge, que é um homem muito sábio, uma referência que existe lá em Santo Irineu, e ele diz para ela procurar a beleza nessa viagem onde ela vai fazer, mas que ela feche as portas com calma, né? Conforme ele ensina lá que na formação dos cartuchos, dos monges, né? Eles são ensinados a fechar as portas com uma determinada técnica que faz com que eles desenvolvam a paciência, uma observação atenta. E todas essas coisas, né? Deus antes de realizar isso na minha vida, né? Antes dessa espera terminar, ele estava me esperando lá onde eu não tinha paciência. Ele estava me esperando lá onde eu não tinha fechado as portas. Ele estava me esperando lá onde eu tinha batido as portas ao invés de fechá-las com paciência, com tranquilidade. Então, nesses lugares é onde eu não tinha desenvolvido as virtudes que eu precisava, e Deus tem caminhos diferentes para cada uma de nós, né? Tem gente que vai entrar num relacionamento, num casamento, e Deus vai formar ali, tem gente que vai desenvolver antes, e Deus tem os seus caminhos, e para mim ele tinha esse caminho. Eu percebi isso, e a literatura me ajudou nesse sentido de enxergar que Deus estava me esperando num outro lugar ainda antes de realizar aquilo que eu estava correndo lá na frente já para alcançar. Da mesma forma, né, eu vejo no Refúgio Secreto a Corey e a Betsy, né, principalmente a Betsy. Gente, ela sabia, ela estava em todos os encontros que Deus marcou com ela. Ela sabia onde Deus estava esperando, ela olhava para aquele campo de refugiados, para aquele campo de concentração, e ela sabia que lá Deus estava esperando por ela. Aquelas mulheres lá que estavam naquele campo de concentração, né? Ela enxergou que Deus esperava ela ali para evangelizar aquelas mulheres, né? Como vocês falavam, elas conseguiram dar sentido para aquele sofrimento, para aquela coisa absurda, né? A gente vê que existe tanta literatura, tanto cinema, né? Tantos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a gente não consegue elaborar que isso tenha acontecido. Como a gente permitiu que isso acontecesse, sabe? Então, no meio dessa situação caótica, ela sabia que mesmo no meio daquelas pulgas lá, Deus estava esperando ela naquele lugar, né? E ela dava graças a Deus porque Deus estava esperando ela ali naquele lugar. Aquele era ali o caminho da vida dela, o caminho de santificação, né? O caminho que ia levar ela para o céu, para o encontro, né? Com Jesus, com Deus no céu. Então, a literatura e o clube, assim, tem me ajudado muito nesse sentido. Eu vejo que minha vida mudou muito nos últimos anos porque eu consegui ver na literatura aquilo que não tinha ninguém para me dizer, né? Às vezes a gente não está cercado de pessoas tão sábias quanto o pai da Corey e da Betsy, né? Às vezes a gente não tem alguém, uma referência de sabedoria assim para nos dizer
as coisas mais óbvias da vida, né? Que a gente precisa saber, que a gente precisa enxergar a respeito de nós mesmos. Então, quando eu penso, né, que quando eu comecei a pensar mais especificamente que Deus me esperava, né, eu falo muito assim, porque eu não gostava, né, de fazer serviço de casa, assim. Então, eu comecei a pensar, Deus está me esperando ali naquela pia de louça suja, né? Deus está me esperando ali, agora, depois do almoço, é ali que Deus está me esperando e não em outro lugar, né? Deus marcou o encontro comigo lá naqueles azulejos sujos do banheiro que precisam ser escovados. Lá Deus está me esperando também. Então, em tudo na minha vida, eu vejo que Deus foi me formando, que Ele estava me esperando naqueles lugares onde eu evitava encontrá-lo. E todas esses encontros aonde Deus, cada vez que eu me encontrava com Deus, aonde Ele estava me esperando, Ele me formava e me preparava para essa espera que agora terminou, né? Agora Deus estava me esperando nesse encontro, né? Nesse encontro com o meu agora namorado. A Thaís falou sobre o abrir e fechar portas, que no livro o monge pergunta para ela como que você fecha as portas. E até algo que a gente pode perguntar para si mesmo, né? Como que você fecha as suas portas? Você deixa ela fechar sozinha, tipo, empurra ela e ela bate? Você faz força? Você deixa ela entreaberta, não fecha ela direito? E o monge fala, né, que os cartuchos eles devem, com toda calma, ir lá e fechar a porta, né? E fechar essa porta. Então, a gente pode associar isso a várias coisas na nossa vida, né? Como é o que você falou, né? A gente não sabe fechar certas portas. A gente tem muitos sonhos, assim, muitos sonhos. Nós mulheres, nós somos assim, né? Não é algo que a gente tem muito controle. Principalmente as mulheres de hoje não têm muito controle sobre os próprios afetos. A gente não sabe controlar os nossos afetos. A gente sente aquilo e a gente precisa externar. A gente quer ser amado, a gente quer amar e quer ser amado. Então, é um desespero, é uma coisa assim, eu preciso pôr para fora isso, eu preciso... Só que, é o que eu falei, é aquela vida certinha da minha cabeça, né? O casamento, o filho, o O homeschooling. roteiro, né? O roteirinho. Só que, tá, ok, você vai ter que lavar o banheiro, como você falou. Eu vou ter que limpar o azulejo da minha casa quando eu estiver casada, com 5 filhos debaixo do braço, né? Porque a gente sempre sonha com um monte de crianças ainda. Aí 5 filhos e tem que limpar o azulejo e tem que fazer a comida. Mas, peraí, você não fez nada disso antes. Você não passou por esse caminho antes. Né? Não faz nada em casa. Eu também tenho muita preguiça de fazer essas coisas. A minha tendência é ficar sempre deitada, preguiçosa mesmo. Então, é uma luta constante. Eu tenho que fazer, porque não importa se eu vou casar ou não. Um dia, a minha mãe ela pode fazer um monte de coisa aqui em casa. Um dia eu não vou ter minha mãe, eu vou ter que fazer isso. Não importa se você vai estar sozinho, se você vai casar. As coisas elas devem ser feitas. E as personagens dos livros que a gente leu, eu acho muito legal isso, né? De que elas sabem que as coisas têm que ser feitas e elas vão lá e fazem, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar por isso, eu passo, né? A gente sempre quer o pai da Corey, a gente sempre quer o Casper para nos dar esses conselhos, para animar a gente, só que não tem, né? A gente não tem esses bons exemplos, a gente não conhece boas mulheres ao nosso redor, né? Que estão ali presentes, algumas vão ter a sorte de ter, mas a maioria não tem. Você vai pedir conselho para sua mãe, para sua avó, para suas tias, e você vai ouvir todo tipo de bobagem. Você só vai ficar mais confusa. Então, entender a situação que você vive, entender que é a sua circunstância, é aquele momento, talvez seja o momento de fechar um pouco a porta dos seus sonhos, assim, daqueles sonhos mais malucos que você tem, né? Ilusões, às vezes, né? Assim, idealizações que a gente tem na nossa cabeça e que a gente acha que Deus tem que seguir, né? O nosso script. Sim.
E baseado, como eu falei na live com a Rapuk, né? Baseado em comédia romântica. Muita coisa nossa é baseada em comédia romântica. Não tem algo verdadeiro ali. Tanto que você dificilmente vai encontrar isso em livros antigos. Você não vai encontrar essa história desse amor que vai... Não, você vai ver a história da Corey, que ela se apaixona por um rapaz e o rapaz casa com outra que é mais rica. É essa a É, história, entendeu? assim, Então essa é e a a vida é realidade. assim. Essa é a realidade. E eu acho que uma coisa também que me marcou bastante no clube foi no Despertar da Senhorita Prim, foi o encontro dela com a mãe do Homem da Poltrona. Porque de repente ela percebeu que aquela mulher muito amargurada pela vida, pelas escolhas, por ter escolhido nunca perdoar, né? Por ter feito escolhas ruins na vida dela e no fim ter acabado muito sozinha, uma mulher que envelheceu amargurada e só, né, numa solidão muito grande. De repente, a senhorita Prince dá conta de que o caminho que ela está traçando na vida dela vai levar ela para um final igual ao daquela mulher. E que esse não é um final que ela quer para a vida dela. E eu acho que, né, aquilo que a Cíntia já falou, a gente, eu percebi que às vezes também essa esse desejo, né, essa coisa de só pensar nesse sentido da minha vida também podia me levar a ficar presa só a esse aspecto da minha vida, né? Podia ser um caminho que me levasse para envelhecer de uma maneira ruim, porque eu vejo muitas vezes também ao meu redor, né? A gente percebe que hoje em dia as mulheres, elas não, a maioria não está envelhecendo como deveria, de uma maneira saudável e boa, ou seja, ficando sábias, né? Antigamente a velhice, ela era sinônimo de sabedoria. E eu sempre rezo para que Deus, né, não me deixe ficar velha sem me fazer uma mulher sábia, porque eu acho que a gente precisa, né, resgatar de alguma forma isso e a gente hoje vive tão desnorteados porque a gente não tem exemplos de mulheres sábias, né? E isso é essencial para a nossa formação como mulheres. A Edith Stein já fala isso, que a formação da mulher, ela deveria ser primeiro educação dos afetos, depois, tipo assim, educação formal, assim, primeiro educa os afetos da mulher, e, e isso deve ser feito por outras mulheres e outras mulheres sábias. Só que onde você acha isso? Como que você... Eu fiquei olhando aqui e falei, tá, e como que eu faço isso? Como que eu educo o meu afeto? Eu não sei, né? A gente A tá... pode falar. Santa Teresa fala também que uma mulher ela sempre precisa ser dirigida por um homem, né? Nem mesmo que ela seja uma irmã religiosa, né? Ela precisa ter um confessor, um diretor espiritual, porque ela diz que a imaginação da mulher é a louca da casa, né? Sim. Então a gente tem essa tendência a sempre viajar na maionese, né? Assim, ir longe, idealizando coisas, imaginando e criando coisas na nossa cabeça que sempre nos roubam da realidade, né? Nos jogam num mundo de ilusão e fazem com que a gente esteja sempre fugindo da realidade, né? Uhum. Então, e muitas de nós também, eu posso falar, eu sou filha de pais separados, né? Então, né, o pai da Corey me tocou muito, porque eu penso quanto é importante, né? Ele trazer ela para a realidade de uma maneira sábia, né? Olha, isso aqui não vou te iludir, né? Ele diz, eu não vou te iludir, eu não vou dizer que vai ter outro, né? Ela tava com medo que ele fosse dizer para ela, vai ter outro, logo tu vai gostar de outro, vai aparecer outro homem na tua vida. Não, ele não vem com esse papinho assim, não, ele traz ela para a realidade, mas de uma maneira, né, sábia, para que ela não perca o que de bom aquilo ali germinou, frutificou nela, né? E quanto falta hoje, porque faltam também referências de homem, né? Como o Chesterton diz, nada mais é necessário no mundo de hoje do que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. A gente vê que o mundo está todo bagunçado porque cada um não está no seu papel, né? E Chesterton viveu mais de 100 anos atrás. Imagina se ele visse agora.
Mas está acabando o nosso tempo aqui, Thaís. Muito obrigada. Também, se um dia a gente puder fazer algo maior, também vou ficar muito animada Obrigada para pelo fazer. convite, imagina, estamos aí. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, muito obrigada por participar. Deixa seus comentários, manda DM pra gente, deixa ali na caixinha. E um beijo e até mais.